Teve também o caso do Lucas Veríssimo. Que foi o primeiro ali, né? Bom, essa é uma história legal. É assim, ó. Lucas Veríssimo, nós assumimos o Corinthians em... Dia 4. 3. A posse foi 2, né? Dia 3 nós assumimos o Corinthians e mandamos o contrato para o Lucas Veríssimo, não sei se foi 3 ou 4, agora eu preciso só... 3 ou 4, eu tenho aqui, mas 3 ou 4 nós mandamos o contrato para o Lucas Veríssimo assinar. Os empresários? Não. Ou direto para o jogador? Não, pro Pitombeira. Paulo Pitombeira. Isso. E aí, ele queria assinar o contrato. E eu cheguei no meu jurídico e falei, por que ele quer assinar o contrato? Aí ele falou, não, ele não pode assinar o contrato, ele tem que assinar o pré-contrato. Porque se ele assina o contrato e dá algum rolo aqui, a gente fica sem o jogador e ainda tem que pagar o Benfica. Então, tem que assinar o pré-contrato que vai ter efeito de contrato. O jurídico falou pra mim. Isso por... Yunquili. Não. É o Fábio Sader. Mas é abaixo do Yunquili. Era. Aí eu sentei no jurídico um dia, 2 dias eu trabalhei no jurídico, sentado com os caras para resolver todos os problemas de contrato. Todos. Lucas Veríssimo, todos eles. E ligava para os caras, punha no Viva Voz e ia falando. Certo? E foi lá, trabalhei 2 dias lá para acertar todos os contratos. Todos os contratos que eu fiz foi pelo Corinthians. Inclusive do Félix Torres? Inclusive. Porque falam que você teria arrumado um terceiro aí. Manda mostrar o terceiro. Inclusive do Félix Torres. São umas coisas assim. É que os caras... Mas você sabe o que eu tô falando, né? Claro que eu sei. Você sabe que a gente informa os caras... É assim, ó. É que os caras falam umas coisas e eles compram uma ideia que não existe. Não existe. Então todos os contratos foram feitos pelo jurídico do Corinthians no Viva Voz. No Viva Voz. Com o jurídico do Corinthians. Tá? Pode perguntar pro Yun, pode perguntar pro advogado do Félix Torres, pode perguntar o que você quiser, pros advogados do Corinthians, Sérgio e o Sader, tá? Que eu fiquei lá 2 dias trabalhando lá para fazer todos os contratos. O que eu quero dizer, eu vou só voltar no Lucas Veríssimo, só para... Depois eu vou no Félix. Aí mandamos o contrato para ele, ele não assinava. Aí eu liguei pro advogado e falei, você tem que assinar o pré-contrato, tal, não sei o quê. Não sei o quê. Só que ele já sabia da proposta. Entendeu? Ele sabia da proposta. O jogador poderia... Do time dele lá. O Pitombeira sabia da proposta. O jogador poderia ser que nem soubesse da proposta. Porque eu fiquei sabendo que ele comprou uma casa um dia antes. Em Alphaville, se eu não me engano. Tá? Então, o Lucas Veríssimo foi foda. Não, então. Só que o Pitombeira sabia da proposta. E aí ele chegou, me ligou, falou, tem uma proposta assim, assim, assado. Eu falei para você assinar o contrato do cara e não sei o quê. Eu falei, Pitombeira, o contrato tá com você. Isso no telefone. Tá com você desde o dia 3. Ou 4, que seja. E vocês não assinaram. Você tá querendo assinar o contrato, não o pré-contrato, que tem efeito de... As bases são as mesmas. Não mudou nada. Aí ele virou e falou pra mim assim, não, então aí agora, tal, ele vai ganhar X. Quase 1 milhão a mais do que ele ganhava aqui. Eu falei, cara, sem chance. Eu falei, mas eu não sou o presidente, deixa o Augusto chegar. O Augusto chegou, eu falei, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele falou, não vou cobrir nada, deixa ele embora. E ele foi embora. Mas já tinha tido aquela apresentação que ele tá no Parque São Jorge, que tem aquela olhada... Foi da Vai de Bet, a apresentação da Vai de Bet. Tem aquela olhada do Augusto Melo pro Lucas Veríssimo, que o Augusto Melo se dirige aos jogadores, acho que tá o Lucas Veríssimo e mais 2, e que dá pra ver nitidamente no rosto do Lucas Veríssimo algo do tipo assim, pô, não tá falando isso aí. Então assim, o Lucas Veríssimo naquele momento sabia que ele não tinha assinado e se bobear já sabia até que ir embora. Não sabia. Não sabia. Mas fato é que o Corinthians perdeu seu principal zagueiro por algum erro. Você está me falando então que o empresário cozinhou o Corinthians. É mais ou menos isso que você está querendo dizer. O empresário deu aquela cozinhada para ganhar um salário a mais aí. É culpa do Paulo Pitombeira, é o grande responsável pelo Lucas Veríssimo não estar no Corinthians hoje?
É assim, ó, se eu acusar o Paulo Pitombeira, estou sendo leviano, entendeu? Porque ele tinha um contrato, ele tinha um contrato com o Corinthians até junho, tá? Ele tinha um contrato com o Corinthians até junho. Por isso que ele foi participar da apresentação. O contrato que nós estávamos fazendo era de compra dele. Sim, do Benfica. Foi anunciado. Então, sim, exatamente. Então, quando ele vai para a apresentação, ele vai sobre o contrato. Ele tem o contrato, entendeu? Até aí não tem nada irregular. Mas que o Pitombeira preferiu levar ele para a Arábia. Foi para a Arábia, né? Sim. Para ganhar mais, resolveu. Mas você considera isso um erro da diretoria do Corinthians? Não, eu considero uma coisa que o Pitombeira fez premeditado. Premeditado. Mas então... Porque assim, o Corinthians colocou o cara na vitrine... Mas não faltou experiência, então? Mas não foi com nós. Não foi com nós. O contrato que foi feito com ele foi na gestão passada. A gente estava cumprindo um contrato passado. E ele tinha uma liberação no contrato passado. Entendeu? Aí eu não consigo fazer uma coisa sobre o contrato passado. O que nós fizemos foi comprar ele. E por que não fizeram ele ficar até junho, então? Porque o contrato dava a força dele sair. Se tivesse uma proposta, ele podia sair. Contrato feito pela Renovação e Transparência. Pelo Duílio. Falando em contrato, tiveram algumas coisas aconteceram, que caso Mano Menezes, que surgiu a multa dele, ele sai do Corinthians, o Rojas, e ninguém ter procurado, o Carlos Miguel que falou isso, que durante esse ano inteiro ninguém procurou ele para saber a situação dele. Queria que você começasse pelo caso mais recente, que é o do Carlos Miguel. Posso falar só sobre o Félix Torres antes? Para não esquecer? Vamos lá. Fala. Posso? Lógico. É importante falar de todo mundo aí. Bora. Vamos lá. Fabricaram uma fala que eu chamei um advogado, que é meu amigo há muito tempo, para fazer o contrato do Félix Torres. Foi isso que eu fiquei sabendo. Que é o André Ribeiro. O André Ribeiro é advogado do Félix Torres. Entendeu? Ele é o advogado do Félix Torres. E aí me perguntaram por que eu chamei o André Ribeiro para fazer o contrato. E por que eu deixei o André... Ele sempre foi advogado do Félix Torres? Sempre. Brasileiro, advogado do equatoriano. Exato. Porque o representante dele aqui no Brasil... Putz, eu não lembro o nome do cara. A gente descobre. Enfim, acho que é Bernardo. É Bernardo. É que tem outro cara, José... Não, eu não lembro o nome do cara. Esse cara trabalha com o André Ribeiro. E aí, eles trouxeram o Félix Torres, tá? Nós achamos no scout o Félix Torres, trouxemos o Félix Torres. O que aconteceu? O André começou a falar as cláusulas, que é normal, negociando as cláusulas com a gente. Não que eu trouxe o André, eu não trouxe o André. O André era advogado do cara. Por isso que ele foi fazer o contrato. Você pode ligar para o André Ribeiro e perguntar quem é o advogado do Félix Torres. Sou eu. Então ele fez porque ele é advogado do jogador. Exatamente. Não é que ele fez o contrato. Ele colocou as cláusulas que ele queria. E por que você acha então que pintou? Só porque ele é teu amigo? Como assim? Por que pintou essa história de que você teria levado um advogado amigo seu para o negócio? É porque os caras não têm o que falar, então eles começam a falar bobagem. Porque ele também é advogado, ele era advogado na época do Palácios. Do lateral. Como ele é advogado do Mateuzinho. Porque ele trabalha com o Juliano Bertolucci. Ele trabalha com o Bertolucci. Você falou do Palácio, vamos falar sobre Rojas, Mano e Carlos Miguel, eu queria falar muito do Carlos Miguel.